É o teu nome que reúne este homem e esta mulher neste lugar. É a tua palavra que nos reúne, Senhor, aqui neste lugar. É o teu Espírito que nos trouxe até aqui. Te adoramos, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter morrido por nós e nos libertado do reino das trevas, e ter ressuscitado e nos dar a esperança de uma vida eterna. Nós queremos aprender contigo, Espírito Santo. O nosso coração está aberto. Vai falando com ele, meu irmão. Vai falando com ele, meu irmão. Vai declarando, vai pedindo, vai dizendo, vai falando. Eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua palavra, Espírito Santo. Eu quero entender, eu quero compreender, eu quero enxergar aquilo que eu ainda não enxerguei. Eu quero entender aquilo que eu não entendi. Eu quero conhecer aquilo que eu ainda não conheci. Espírito Santo de Deus, tem liberdade no meio de nós. Vem fazer no meio de nós. Muda a nossa mente, muda o nosso entendimento, transforma o nosso coração. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais da tua presença. Se revele, assim como o Senhor se revelou a Moisés no deserto. Se revele a este homem, se revele a esta mulher, que hoje venha, Senhor, no meio de nós ter resposta de oração. É este homem que chorou na madrugada, é esta mulher que clamou e que chamou pelo teu nome, e que buscou a tua face, e que te pediu um sinal, e que te pediu uma palavra. Oh, Senhor, vem com essa palavra, Senhor, vem com esse sinal. Confirma no coração deste homem a tua mensagem, Espírito Santo de Deus. Os nossos ouvidos estão atentos para a tua palavra. Você pode abrir os teus lábios e dizer comigo: Espírito Santo. Isso, diga: Espírito Santo, os meus ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e a paz. Pode se assentar em nome de Jesus. Que a paz esteja com vocês, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu peço que você preste atenção na palavra do Senhor, porque essa palavra vai abençoar a sua vida, e você, através do conhecimento dessa palavra, você também vai abençoar mais vidas ainda. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, dando um recado: dia 13 de maio, nosso querido pastor Carlos Soares vai estar aqui às 19 horas, já vai se programando, será uma noite de bênção, será uma segunda-feira, às 19 horas ele estará aqui e vai fazer essa caravana, vai passar aqui no Tum. É depois do Dia das Mães, depois da Santa Ceia de maio, na segunda-feira ele vai passar aqui. No dia 14 ele vai passar em Itaporá, no dia 15 em Sorriso, dia 16 ele vai estar no Jacarandá, em Sinop, e dia 17 ele vai estar em Sinop, na sede. E nós vamos estar lá, alguns dos homens já vão estar lá, outros vão estar a caminho, também já dando esse recado. Os homens que vêm ainda tem 2 passaportes, tem 2 vagas, será dia 17 e dia 18. Na verdade, o dia 17 já inicia-se 11 horas da noite com uma vigília, vai até 1h30, dependendo do mover de Deus, do agir de Deus daquele ambiente. Mas normalmente
uma e meia, já libera, 7 horas, retorna para um café da manhã, um devocional, depois vai ter um campeonato de futebol, vai ter ali uma dinâmica, e retornamos para casa abençoados para abençoar. E já profetizando que nós vamos voltar para o troféu. Amém? Vamos voltar para o troféu. O pastor não vai errar o pênalti, não. Amém. Glória a Deus. Então, você está convidado, entre em contato com o irmão David, que é o baterista e líder dos Homens que Vencem. O seu desejo, pastor, não tenho dinheiro para ir, mas eu quero ir. Quer ir? Então, fale com ele que a gente vai dar um jeito para você. Basta você querer. Se você querer, nós damos um jeitinho, só não dá jeito para a morte, né? Só Deus para dar. Aqui a gente ainda consegue dar um jeitinho aí de você ir nesse acampamento. Basta você querer e desejar. Dia 17 e dia 18. Amém? Mais informações com o líder dos Homens que Vencem, o irmão David. Encontraram todos encontraram. Gênesis capítulo 28, versículo 1. Está escrito assim: Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Olha para mim, para a gente prestar e entender esse primeiro versículo. Você já se perguntou por que tanto Jacó queria a bênção do seu pai? Você já se perguntou por que Jacó desejava tanto a bênção do seu pai? O direito de primogenitura é algo honroso, era algo que era desejável, pois após a morte de Isaque, ou após a morte do seu pai, ficava-se por autoridade de sua casa. Era ele que seria responsável de sua mãe, ele que seria responsável de seus irmãos, de suas irmãs, de toda gado, ovelha, de toda fazenda, de toda prosperidade. Mas também não era somente por isso. Havia um desejo dentro do coração de Jacó, que creio que veio pela pregação de Rebeca. Veio pela pregação de Rebeca. Aconteceu que Rebeca, ela não podia ter filhos. O livro de Gênesis 25 diz que ela era estéril. E o seu marido, Isaque, orou 20 anos, insistentemente, 20 anos clamando, e o Senhor ouviu a sua oração. Meu irmãozinho, uma coisa a gente aprende aqui: não importa o tempo, continue orando insistentemente, continue orando, perseverando na oração, que não tem nada impossível para Deus. Ele realiza. Aconteceu que Isaque orou, 20 anos após, de sempre orando, ela engravida. E ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ela dentro do ventre. Estava sendo diferente. E ela vai consultar ao Senhor. E diz Deus nessa consulta, foi a primeira ultrassom do mundo. No capítulo 25, nós não vamos lá, mas deixo para você ler na sua casa, de Gênesis. Deus revela a ela que dentro do ventre dela havia gêmeos. Havia gêmeos que dali sairiam povos fortes, nação forte, uma mais forte do que a outra. E aí Deus traz uma revelação, que o maior serviria o menor. Eu falei pela manhã o quão é lindo que essa referência também aponta para Jesus na sua vida. O maior serviu o menor, se fez servo, se humilhou. O maior serviu o menor. Mas, trazendo para a nossa mensagem de hoje, Deus traz essa revelação, e creio eu que na conversa de mãe e filho, diz que Jacó era muito apegado à sua mãe Rebeca. Creio eu que ela conta para Jacó
os acontecidos do passado. Cadê o pai, cadê a mãe? Já contou coisas do passado, seus filhos? Casos, coisas que aconteceram. Assim também foi Rebeca. Meu filho, olha, mamãe não podia ter filho. Seu pai, homem de oração, orou, buscou a Deus. Ele tinha uma promessa que através da vida dele, olha, a semente dele ia se multiplicar. Essa promessa vem desde o seu avô, Abraão. E ela vai contando para Jacó. E olha, um dia eu não estava entendendo o que se passava dentro da minha barriga. Eu fui até Deus, fui fazer uma consulta com Ele, e Ele me deu uma resposta. Ele me revelou que viria 2 filhos dentro do meu ventre, e um era você, e que o maior serviria o menor. Pois é, Jacó, quem nasceu primeiro? Esaú. Ele é o maior, está sobre ele a autoridade, está sobre ele o direito de primogenitura. E assim ela fala com Jacó que havia uma promessa, e dentro do coração de Jacó, creio eu, que essa promessa ficou viva, que essa promessa queimou no coração, e ele desejou essa promessa. Ele desejou que essa promessa se realizasse em sua vida. Infelizmente, na caminhada, Rebeca usa de astúcia para alcançar essa bênção. Ele também negocia com o seu irmão o direito de primogenitura, trocou o direito pelo prato de lentilha. Mas um dia, quando Isaac estava perto, sim, de morrer, a Bíblia diz que ele já não enxergava muito bem. Ele já não enxergava muito bem. E aí ele pede para Esaú, o primogênito, buscar uma caça. E quando Esaú sai, Rebeca ouve e fala: Jacó, busca lá um cabrito, eu vou fazer um cozido, porque quem tem que ser abençoado é você. Essa promessa vai se cumprir na sua vida. E aconteceu que Jacó, sendo obediente à sua mãe, ele acabou indo, nesse plano, nesse projeto, leva o cabrito, faz o cozido, leva até Isaac, engana o seu pai. Foi de engano. Deus não precisa de engano para nos abençoar. Deus não precisa de mentira para nos abençoar. Deus não precisa de trapaça para nos abençoar. Tanto que Jacó ficou com uma grande consequência por seguir esse plano. 20 anos ele ficou distante da casa do seu pai, não presenciou a sua mãe morrer, de tanto que ele amava, teve de ficar 20 anos. O seu irmão Esaú disse que só haveria descanso, que ele só encontraria consolo quando matasse Jacó. Ele fez uma promessa que assim que Isaac morresse, seu pai, ele mataria Jacó. E nisso Rebeca ouve e avisa Jacó. E aí é onde entra o versículo, capítulo 28. Isaac chama Jacó e abençoa. Só que dentro de uma bênção existe uma ordem. Aprenda isso. Dentro de uma bênção, dentro de uma promessa, existe ordens, ordenância, existe condições. Toda promessa há uma condição. E essa aqui está ali, ordenou-lhe, disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. E aí depois ele vai dizer assim, levanta-te, vai a Padã Arã, versículo 2, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejais uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então ele abençoa o seu filho, libera promessas sobre o seu filho, só que dentro dessa promessa tem ordens, tem condições. Ele diz: não case com as mulheres
desta terra de Canaã. Canaã ainda não tinha sido devastada a idolatria. A idolatria foi retirada, a maior parte dela, 430 anos depois. Menos um pouquinho, 400 ou até menos um pouquinho, porque 430 é desde a promessa de Deus a Abraão. Uns 350 anos, vamos colocar por aí. No caso, aquelas mulheres havia idolatria e faria com que Jacó se envolvesse também na idolatria. E ele obedece ao seu pai. Ele vai. E nisso que ele vai, olha o que acontece no versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, a pôs por sua cabeceira, deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis, era posta à terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e o norte ao sul. Em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar-te a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho que dito. Tudo o que eu te falar, tudo que eu te prometer, eu vou cumprir. Irmãos, essa é a convicção que eu e você devemos ter. Deus falou, você creu que Deus falou contigo, veio da palavra, veio confirmação. Não duvide do que Deus prometeu. Jacó segue a direção de seu pai Isaque. Seguindo a direção do seu pai Isaque, meu irmão, o céu se abriu. Ele dorme e Deus dá a ele um sonho, que o céu estava aberto, subia anjos e desciam, subia anjos e desciam, subiam e desciam, desciam e subiam. Meu irmãozinho, se eu e você desejamos que o céu se abra, eu preciso seguir a direção do meu pai, eu preciso obedecer às ordens do Senhor. A gente vê na história do casamento de Canaã, Maria diz para os serventes colocar em prática tudo o que Jesus dissesse, e a partir do momento que os serventes, os trabalhadores daquela casa, encheram as talhas de água, transformou água em vinho. Mas houve obediência em uma ordem. Eu não sei qual é a ordem de Deus para a sua vida, mas uma coisa é certa: se você espera que as portas de Deus, que o céu esteja aberto para a sua vida, você tem que estar em obediência. Você tem que seguir as ordens de Deus. Meu irmãozinho, tem gente que infelizmente não está obedecendo a Deus e tem quebrado a cara, dando murro em ponto de faca, só portas fechadas. Cada vez mais a vida só piora, o casamento, a família, a vida espiritual, a vida sentimental. Mas muitos estão dormindo, e a palavra de Deus hoje chama a nossa atenção. A direção de Deus, Ele te deu uma direção de você seguir a Ele. Meu irmãozinho, Jesus
o nosso Deus, Ele não nos criou para que eu e você comprássemos casa, comprássemos carro, faculdade, melhores empresas. Tudo isso é lícito? Sim. Tudo isso nos convém? Sim. Faz parte do processo habitual aqui nessa terra? Sim. Mas Ele não nos criou para esse objetivo. Ele nos criou para servi-lo de todo o coração. E infelizmente muitos estão dando mais prioridade às coisas dessa terra do que às coisas do céu. Paulo, ele nos chama a atenção: buscar as coisas que são do alto, porque elas são eternas. Buscamos de todo o coração fazer a vontade de Deus. Busque, meu irmão, coloque em prática as ordens do Senhor, sirva a Ele de todo o coração. No seu trabalho, seja um homem de Deus, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe no seu trabalho, seja uma mulher de Deus, uma mulher de referência, aonde, meu irmão, muitos podem estar passando por problema, assim como nós passamos. No mundo tereis aflição, mas, meu querido, quando elas veem você, quando ele vê você, eles vão chegar até você, vão pedir uma oração, vão pedir uma palavra. Nós somos instrumentos na mão de Deus, ou pelo menos deveríamos ser. Deus conta conosco. Através de nós, Deus roga para aqueles que estão brigados com Deus, reconcilie-se com Deus. Quem são os que estão brigados com Deus? Os que não aceitaram Ele como o seu Salvador. Os que não vivem na prática da palavra de Deus, querem o céu aberto, querem portas abertas, mas não querem seguir a direção de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para Mateus capítulo 3, o nosso maior exemplo. E se você ler depois na sua casa, o capítulo 28, o irmão de Jacó, o Esaú, ficou sabendo da ordem de seu pai, dizendo para Jacó não se casasse com as mulheres de Canaã. Sabe o que ele fez? Foi lá e casou com as mulheres de Canaã. Esaú foi lá só para entristecer o coração do seu pai, casou-se com as filhas de Canaã, casou-se com as filhas de seu tio Ismael. Depois você pode ler lá, duvide de mim, vai ler. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: é eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo, em que me alegro. Novamente, Jesus, no exemplo, Deus coloca algo na vida de João. Pastor Carlos um dia ministrou essa palavra e eu ouvi essa mensagem. E ele disse: Deus entregou uma chave na mão de João. Algo que Jesus tinha que ir buscar até João. Jesus, o nosso maior exemplo, ele vai até o Jordão e coloca-se na fila dos batizados. Jesus não tinha pecado, não tem pecado e nem pecou. Não havia necessidade de se batizar.
Mas o batismo de Jesus era a confissão pública que a pregação de João Batista vinha de Deus, que a pregação de João Batista era a verdade. Jesus, ele vai até João Batista, ele se batiza, e Lucas dá um detalhe, porque muitas das vezes a pessoa acha que só vir para a igreja, todas as portas serão o quê? Abertas. Infelizmente, muitos acham que apenas se batizar, tudo vai começar o quê? A dar certo. Sexta-feira, estudamos essa mensagem. É um engano de muitos. A palavra de Deus, ela nos prepara que no mundo teremos o quê? Aflições. A palavra de Deus nos prepara que nós seremos odiados. Se o Filho de Deus, Jesus, foi odiado, foi blasfemado, foi cuspido, foi ignorado, foi desprezado, foi menosprezado, quem somos na fila do pão? Mas infelizmente muitos ficam se perguntando, mas por que as pessoas não se agradam, não gostam de mim? Eu busco de tudo para agradar as pessoas. Talvez seja o seu erro. A gente não faz algo para desagradar, mas nós não vivemos para agradá-los. Infelizmente, meu irmão, o mal se levanta e usa pessoas ao nosso redor para nos entristecer, para fazer com que nós viemos se desanimar, para fazer com que a gente fique indignado, revoltado, chateado. E a palavra nos ensina tudo isso. Então Pedro nos ensinou na sexta-feira, através da palavra, que eu e você não deveríamos ser pegos de surpresa quando a luta vem, porque a palavra de Deus já nos preparou, a palavra de Deus já nos avisou. Quando surge a tribulação, todos os batizados, quando a gente batiza, a gente avisa eles: gente, olha, vai vir luta, vai vir batalha. É mais ou menos quando a gente abre um propósito de jejum. É você abrir um jejum, nunca ninguém te ofereceu nada. Fulano, você quer um bolo? Acabei de fazer aqui um doce, vou passar aí para... Oh, Jesus. Assim também, quando nós fazemos um compromisso com Deus, a luta, a tribulação, as tentações se levantam para nos desviar, para nos desanimar, para fazer com que a gente encha-se o coração de culpa, de tristeza, de desânimo. Então Jesus, ele vai até João, e João impede. Só que Jesus diz algo nos versículos anteriores, versículo 6, se eu não me engano, ou 5, leia comigo, versículo 15, perdão, versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Era necessário Jesus se batizar. Se Jesus não se batiza, vamos entender a nossa mensagem: o céu não teria sido aberto. Se Jesus não se batiza, aquela voz não teria. Se Jesus não se batiza, o Espírito Santo não desceria, porque ele estaria fora da vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus viesse como homem, veio como bebê, cresceu, teve a sua infância, a sua adolescência, se tornou um homem adulto, com 30 anos começou o seu ministério. Ele inicia o seu ministério indo até o Jordão, se batizando, e a partir daquele batismo, diz a palavra, os sinais começaram a surgir. É necessário eu cumprir toda a justiça. Tem pessoas que estão estão pedindo as portas abertas, estão querendo e desejando que o céu se abra, mas não está cumprindo toda a justiça. Quando eu digo toda a justiça, eu digo toda a palavra. Você pode ler em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, que o nosso Deus aconselha Josué, dizendo: olha, cuide para praticar essa palavra, para que vocês sejam bem-sucedidos. E ele ainda dá o conselho, dizendo: seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. Para o quê? Para praticar a palavra de Deus.
Eu e você devemos buscar essa força, esse ânimo para praticar a palavra de Deus. Então, Jesus, ele se batiza, ele pratica, ele cumpre toda a justiça. O céu se abre. Se você tem desejo que as portas de Deus se abram para a sua vida, reveja, examine, busque dentro do Senhor, da palavra do Senhor, em oração. Coloca lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. É a mesma história, mas Lucas traz um detalhezinho aqui. Versículo 21 diz assim: e aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu o quê? O céu se abriu. Que é um detalhe. Às vezes a pessoa, ela só se batiza, ou ela só aceita Jesus, e não tem uma vida de oração. Meu irmãozinho, a oração é a chave que abre os céus, que abre os celeiros, que abre as comportas. É a oração, é aquilo que faz despertar as promessas do Senhor se derramarem em nossa vida. Jesus, após se batizar, ele ora. Não sabemos qual foi a oração. Agradeço a ti, ó Pai, que se cumpra, não sei, seja feita a tua vontade. Não fala qual foi a oração, mas diz que ele orou e o céu se abriu. A oração faz o céu se abrir. Tem pessoas que sabem que devem orar e não oram. Sabe que deve viver uma vida lendo a Bíblia, mas não lê. Sabe que deve jejuar, porque a casta de demônios que só sai com jejum e oração, não jejua. Sabe que tem que estar na igreja, mas não quer estar. Infelizmente, muitas pessoas estão ignorando. Aceitaram um dia Jesus, se batizaram, mas não querem viver segundo a palavra de Cristo. Assim, meu irmão, eu e você precisamos viver debaixo da ordem. Lembra que eu disse no começo? Toda promessa, toda bênção existe condições. Deuteronômio, Deus nos ensina que Ele deu a bênção e a maldição, a vida e a morte. Já foi liberada. Passarão o céu, passarão e a terra, e a sua palavra não voltará o quê? Vazia. A bênção está na obediência. A maldição está na desobediência. Ela é automática. Já foi liberada. É como pedra tirada. Acabou. Quando eu obedeço, Deuteronômio 28 me ensina: as bênçãos me o quê? Alcançarão. Quando eu desobedeço, automaticamente haverá uma consequência. Pode até ser que não aconteça imediato, porque existem colheitas que se chamam curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. É bom quando é curto. E quando você erra, vacila, peca e quebra a cara imediato, ainda tem como se redimir, se arrepender. Mas quando Deus permite que isso se prolongue, pode haver que a muitos o coração endurece, a muitos o coração fica endurecido e não buscam o arrependimento. Eu preciso, em todo tempo, colocar em prática a palavra de Deus. O céu se abriu porque Jesus praticou toda a palavra. Meu irmão, tem portas que não se abriram na sua vida porque você ainda não perdoou. Você não colocou em prática o perdão. Você não perdoou o seu pai, você não perdoou a sua mãe, você não perdoou o seu irmão, você não perdoou o seu tio, você não perdoou o seu ex-marido, você não perdoou a sua ex-esposa, você não perdoou alguém que te feriu. Não sei, meu irmão. E eu sou profeta da sua vida nessa noite. Enquanto você de fato, pastor, mas quando eu sei que eu liberei o perdão, meu irmãozinho,
Quando você ora por essa pessoa, quando você estende as suas mãos em direção dessa pessoa, entende? Estender a mão, estender o pensamento. Vai de encontro, meu Deus. Eu sei que ela fez mal para a minha vida, mas eu desejo bem. Eu sei que ele tentou fazer, prejudicar, me machucar, me ferir, mas, Senhor, eu sou teu servo, eu estou praticando toda justiça, não estou pagando mal com mal, eu estou pagando com bem. E o céu sabe, meu irmão. Faz isso. Sei que inicialmente é difícil, e aí é onde entra a sinceridade. Senhor, não está sendo fácil. Sem ti nada podemos fazer. Meu irmão, eu preciso da ajuda de Deus para tudo, até para orar. Nós não sabemos orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo Ele intercede por nós através dos gemidos inexprimíveis. Tem um certo ponto que a minha oração humana, mesmo que eu tenha um grande vocabulário, mesmo que eu tenha lindas palavras, mesmo que eu sei, olha, fazer uma oração linda, mas tem oração que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer pela nossa vida. E o Espírito Santo desce ou não desce quando o céu se abre? Versículo 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti tenho comprazido, me alegrado. Por ti eu me alegro, eu tenho me alegrado. Querido, tem gente que está esperando as coisas caírem do céu. Casa, carro, casamento, vida financeira, muita coisa. Irmão, o que cai do céu, que vem do céu de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Mas muitas pessoas não estão dando importância para o Espírito de Deus. Não digo você, creio eu que você tem desejado Ele todos os dias, buscado viver uma vida e um relacionamento com o Espírito Santo. Mas a Bíblia nos ensina: não entristeçai o Espírito Santo. Você pode ler isso em Efésios, se eu não me engano. Não entristeça o Espírito Santo. Eu preciso buscar viver todos os dias a palavra de Deus, praticando, e as portas vão se abrindo. Buscando vigiar, buscando colocar em prática a palavra de Deus em obediência. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 7. Quem tem promessa de Deus aí na sua vida? Você tem? Olha aqui, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Paulo está dizendo a carta de Coríntio, a igreja de Coríntio, dizendo: olha, nós temos tais promessas, mas existem condições. Há uma necessidade de nos purificarmos de toda a imundície da carne. Quando ele fala em imundície da carne, é a imoralidade sexual. Quando ele diz sobre a carne, a imundície da carne, é as realizações da lascívia da prática da carne. Aí vai também aí o homicídio, vai aí também outras coisas como o assassinato, roubar, matar, vingança, nos purificar. E do Espírito é o sentimento, vaidade, ganância, egoísmo, ciúmes. O que mais que é do Espírito, irmãos, que pode nos prejudicar? Oi? Me ajuda aí. Ódio, rancor. Eu preciso purificar o meu coração, o orgulho, a arrogância, a prepotência.
Eu preciso me purificar, lançar fora toda essa imundície, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Coloca na NTLH. A gente vai ler, eu li pela manhã, olha o que diz lá, meus queridos amigos, todas as promessas são para nós, por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele, no temor, zelando. Tudo que você for fazer, meu irmão, dedique ao Senhor, seja para a honra e para a glória dEle. Tudo é para a honra e para a glória dEle, em nome de Jesus. Nos purifiquemos. E como que nós nos purifiquemos? 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim que nós nos purificamos, é pedindo perdão dos nossos pecados. Pecado significa errar. Às vezes a gente olha para o pecado e só pensa nos grandes pecadão, né? Pastor, já me libertei do vício do cigarro, das drogas, me libertei da prostituição, eu me libertei, das coisas grandes, erradas. Eu fazia isso, não faço mais, fazia aquilo. Amém, glória a Deus. Mas a palavra pecado no grego vem sobre errar, falhar. A Bíblia nos ensina até quando a gente sabe o que deve fazer e não faz, peca. Quando eu sei que eu devo, priorizar mais as coisas de Deus, quando eu sei que eu devo me dedicar mais ao Senhor, e quando eu digo ao Senhor, não estou falando relacionadamente somente à obra de Deus, igreja, não, se dedicar ao Senhor, a dar tempo com Ele, a conversar com Ele, a ter comunhão com Ele, a elevar o seu pensamento a Deus. Meu irmãozinho, você tem feito isso durante a sua semana? Durante o seu dia a dia? A gente já teve aqui ensinamentos. O Espírito Santo que habita dentro de você, se ele não habita ainda, convide ele. Amém? Convide ele. Já nós vamos orar e você convida ele. Ele é o próprio Deus dentro de nós. Dentro de nós. Meu irmãozinho, Deus, Ele habita dentro do nosso coração. Converse com Ele. Vão achar até loucura, mas dialogue, converse. Ele sabe tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? O céu se abriu para